Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Conquistar. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia, e aí nós vamos para a nossa aula 8. Na aula 8 de Sociologia, nós temos como tema o meio ambiente também é você. O nosso objeto de conhecimento é consumo e meio ambiente. Agora, vamos para a nossa dúvida. Muito bem. Você sabia que, apesar de serem utilizados amplamente como sinônimos, preservação e conservação são conceitos distintos? Não é a mesma coisa? Vamos para mais uma dúvida? Vejam lá. O que se entende por produção sustentável ou por desenvolvimento sustentável? Deixo vocês aí pensando e daqui a pouco a gente vai voltar para conversar sobre esses dois temas. Então é isso. Agora nós vamos tirar a nossa dúvida. Vamos perceber o seguinte, que preservar e conservar são termos divergentes. Vamos lá? Vejam lá. Ó. O termo preservar e conservar, usados como sinônimo por muitos, esses termos, eles expressam ideias distintas, não é a mesma coisa. Então vejam lá. São correntes de pensamentos, né, correntes ideológicas surgidas nos Estados Unidos no século XIX para combater o crescimento econômico a qualquer preço, aquele crescimento econômico que não levava em consideração o meio ambiente. Né? Daí surgiram esses dois termos, preservacionismo e conservacionismo. Eles representam correntes ideológicas que indicam distintas visões, distintas relações entre ser humano e natureza. Né? São visões distintas, não é a mesma coisa. Perceberam? Vamos lá então, continuando? Vejam lá. O preservacionismo é um movimento que tem uma visão explicitamente protetora. Né? O preservacionismo vê a natureza como algo intocável, como um santuário, alguma coisa que não se pode mexer. Toda e qualquer interferência na natureza é vista pelo preservacionismo como prejudicial. Daí, não considerar seu valor econômico ou utilitário. Então, a natureza deve ser preservada. Vejam lá, para a gente poder ir atentando e fazer a diferença entre os dois termos, certo? Muito bem. Continuando, vejam lá. Muitos consideram, né, o escocês americano John Muir como o precursor do movimento ambientalista da corrente preservacionista. Esse movimento, né, e ele também, o John Muir, é responsável pela criação de parques nacionais, como o Parque Nacional de Yellowstone, criado em 1872 nos Estados Unidos. Então, é o início, né, desse movimento de preservação da natureza, criação de parques, de reservas ecológicas, e então a natureza ela tem que ser intocável. Assim pensam quem? Pensam os preservacionistas. Mas a outra corrente que nós vimos são o conservacionismo. Então, o conservacionismo ele tem uma outra visão sobre a natureza. Essa corrente, né, de pensamento defende a importância de preservar a natureza, né, mas eles dizem o seguinte, é possível conciliar, né, o seu uso racional
a partir de critérios, de manejos criteriosos. Então, a gente pode muito bem utilizar a natureza em benefício nosso. Então, coloca o ser humano como parte integrante do meio ambiente, reconhece a necessidade da preservação, né, de ecossistemas onde existam espécies em risco de extinção. Preocupação com o meio ambiente, porém, é necessário que nós também utilizemos da natureza. Então, vejam lá, a maioria dos movimentos ambientalistas estão fundamentados nos pressupostos do conservacionismo, certo? Muito bem. A corrente conservacionista acredita ser possível conciliar preservação com desenvolvimento sustentável. Então, vejam lá, a natureza não pode ficar aí apenas para a gente olhar, porque nós vivemos da natureza, nós necessitamos da natureza para sobreviver, né? Por isso é importante que tenham um uso de maneira criteriosa e sustentável. O estadunidense Aldo Leopold foi um grande incentivador, né, da corrente conservacionista e é o responsável por uma nova ética ambiental. Vejam lá que você vai, a partir daí desses movimentos, nós vamos então começar a perceber a importância que a natureza tem, tanto no sentido de você usar a natureza, porque nós precisamos dela, tudo que nós temos na nossa vida vem da natureza, né? Nossa roupa, a nossa calçada, o telefone, tudo vem da natureza. Mas é preciso criar uma maneira de a gente poder utilizar de forma responsável essa natureza, certo? Muito bem. E aí nós vamos então falar de um outro conceito que é desenvolvimento sustentável. O modelo de desenvolvimento sustentável, que além de promover qualidade de vida hoje, visa garantir recursos necessários às gerações futuras. Vejam, esse modelo de desenvolvimento, ele quer conciliar a exploração, né, do meio ambiente com a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, a preservação dessa natureza. Porque as gerações futuras também merecem e precisam da natureza. Então, o modelo propõe uma lógica de desenvolvimento pautada no uso de energias renováveis, na redução do uso de matéria-prima, em políticas de planejamento familiar, no combate à fome, na diminuição do consumo e na qualidade social e no respeito à biodiversidade. Então, é preciso, sim, utilizar os recursos que a natureza oferece, porém, é necessário que a gente preserve a biodiversidade, porque nós precisamos dela. Muito bem. Vejam lá. Então, nós vimos o seguinte, nós vimos a corrente preservacionista, não é isso? Essa corrente, ela visa um modelo de que é preciso preservar a natureza como se ela fosse um santuário, um paraíso onde não se pode mexer, não se pode tocar, a natureza é intocável. Vimos o conservacionismo, que quer conciliar a exploração da natureza, a utilização da natureza com a preservação e a qualidade de vida das pessoas, mas sem agredir o meio ambiente. Então, utilizar da natureza de forma responsável. Foi a partir do conservacionismo, né, dos pressupostos do conservacionismo, que nasceu o outro conceito que nós vimos, que é o conceito de desenvolvimento sustentável, certo? Esse conceito de desenvolvimento sustentável ele vai se desenvolver principalmente a partir da conferência chamada de Rio 92, que vai aprofundar a discussão a respeito desse conceito. Muito bem. Vamos agora para ver como que no Brasil todas essas discussões são feitas. Então vejam lá, no Brasil o tema desenvolvimento sustentável passou a ser discutido só a partir de meados da década de 1970, com a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conhecido como IBAMA. Não é isso? O IBAMA é o órgão
governamental responsável, né, por essa questão do meio ambiente, por essa questão do desenvolvimento sustentável, e todas essas questões que se dizem respeito ao meio ambiente. Mas nós temos hoje ainda, além do IBAMA, nós temos o ICMBio, né, que é um instituto que também está voltado que é o Instituto Chico Mendes, né, também está voltado para a questão ambiental, para a questão da preservação, né, e toda essa questão aí que envolve o meio ambiente. Nós percebemos que nós não podemos viver sem o meio ambiente, nós não podemos viver sem os recursos que a natureza nos oferece, mas nós precisamos utilizar esses recursos de maneira responsável, certo? Muito bem, agora vamos para o nosso checklist. Então é isso, gente. Agora nós vamos fazer uma revisão aqui do que nós vimos na nossa aula. É hora do nosso checklist, por isso nós vamos ver ponto a ponto. Vamos lá? Vejam lá, nós trabalhamos com dois conceitos importantes, preservacionismo e conservacionismo. Nós vimos o seguinte, que esses dois conceitos que parecem ser a mesma coisa, eles são totalmente diferentes conceitualmente. Eles não querem dizer a mesma coisa, né? Eles têm sentidos na sua concepção diferentes. Então, anotem aí, né? Vão marcando aí. Preservacionismo e conservacionismo não são a mesma coisa, certo? São duas correntes de pensamento que visam discutir a questão ambiental, porém elas divergem. O preservacionismo é uma corrente do movimento ambiental que defende a natureza como algo intocável. Vejam lá que nós chamamos a atenção para essa questão do intocável, está com uma outra cor. Vejam, a natureza não pode ser, né, para eles a natureza não pode ser tocada. Qualquer ação humana sobre a natureza vai trazer prejuízo. Então a natureza tem que ser preservada. Então a palavra, para eles, a palavra preservação tem o sentido de algo que não pode ser mexido, você não pode tocar. A natureza tem que estar aí como um santuário que nós vamos apenas ficar olhando e nós não podemos utilizar. Será que realmente a gente pode viver sem utilizar da natureza? Pensem bem, isso é possível? Se nós olharmos tudo que nós temos, que a gente usa para a nossa sobrevivência, ela vem do meio ambiente, vem da natureza, né? Tudo, da roupa à nossa alimentação, da nossa alimentação aos equipamentos eletrônicos, né? Tudo vem da natureza. São componentes que a gente encontra na natureza, né? A gente encontra aí os metais, né? E aí a gente vai produzir, por exemplo, o plástico, a gente tira lá do petróleo, tudo da natureza, não é isso? A nossa roupa, se é algodão, roupa de algodão, a gente planta, você vai colher algodão. Se é uma fibra sintética, ela vem do petróleo. Então, resumindo, tudo vem da natureza. Mas os preservacionistas, eles dizem, não, a natureza tem que ser intocável, não pode tocar, ninguém pode mexer. Essa é uma visão chamada preservacionismo. Mas existe uma outra corrente de pensamento. Qual é? Qual é essa outra corrente? É o conservacionismo. Então vejam lá, a corrente conservacionista, ao contrário, acredita que é possível conciliar a preservação com a utilização da natureza. Nós podemos conciliar, nós podemos utilizar da natureza sem que nós destruamos a natureza. Segundo esse movimento, segundo essa corrente de pensamento, pode-se explorar os recursos naturais, né, para se produzir um desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Essa palavra aí é importante, hoje se usa muito, né? Desenvolvimento sustentável. É o equilíbrio entre aquilo que nós produzimos e a natureza. Nós podemos ter esse equilíbrio entre as duas coisas. Produzir sem destruir. Produzir pensando
naqueles que virão depois de nós. Nós necessitamos de viver uma vida boa, tranquila, com qualidade, porém, os nossos netos, nossos bisnetos, aquelas gerações futuras que ainda virão, elas também precisam de um planeta habitável, que elas possam habitar com tranquilidade e também usufruir, né, dos recursos que a natureza nos dá, não é isso? Muito bem, vamos continuar então aqui refletindo. O desenvolvimento sustentável é um modelo de produção que, além de promover a qualidade do agora, visa garantir os recursos necessários às gerações futuras, como eu já falei para vocês. Não é isso? Vejam lá, podemos utilizar da natureza, os recursos que a natureza nos dá, de forma sustentável, de maneira equilibrada, de maneira que a gente não destrua, né, o meio ambiente. A gente pode fazer isso, é possível fazer isso? Os conservacionistas dizem que sim, e a partir daí nasce o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, não é isso? Porque todo desenvolvimento deveria ser sustentável, certo? Muito bem. E no Brasil, a discussão sobre desenvolvimento sustentável teve início só a partir de meados da década de 1970. Parece que os brasileiros, né, com toda essa riqueza, essa exuberância de natureza que nós temos, achavam que isso aí era infinito, que nós podíamos utilizar de qualquer maneira. E, então, em 1970, começa a pensar, dá um alerta aí, tem algo errado na nossa maneira de nos relacionar com a natureza. E isso aconteceu como? A partir da criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, chamado de IBAMA. Muito bem, agora vamos para a nossa dica? Muito bem, agora é a hora da nossa dica. Por isso eu digo para você, anote aí Vamos lá? Vejam lá, os termos preservação e conservação, embora sejam usados como sinônimos, são distintos conceitualmente. São dois conceitos diferentes, apesar de parecer iguais. Não é isso? E agora nós vamos ver isso aí no nosso Anote Aí 2. Vejam lá, o preservacionismo defende uma natureza intocável. Sendo assim, qualquer relação humana é causadora de prejuízo. Então, os preservacionistas acham que a natureza deve ser um santuário, né? Algo intocável, algo que você não pode mexer. Então, a natureza tem que estar ali, como dentro de uma redoma, em que as pessoas apenas vão admirar, né? Vão só admirar. Essa corrente de pensamento é chamada de corrente preservacionista, né? São os preservacionistas que querem a preservação da natureza de forma integral. Mas é possível isso? Será que é possível nós vivermos sem utilizarmos a natureza? Não, né? Por quê? Porque tudo que nós utilizamos na nossa vida vem da natureza. Se você observar, né, desde a nossa roupa que a gente usa, a nossa alimentação, não é isso? O nosso carro, o nosso telefone, o nosso televisor, tudo vem da natureza, tudo. Então, uma outra corrente de pensamento surgiu, que são os conservacionistas. Então, o conservacionismo sustenta, defende que é necessário preservar, porém, sem que se deixe de utilizar os recursos naturais para uma vida digna, mas preservando esses recursos para as gerações futuras. Então vejam lá, duas correntes, o preservacionismo e o conservacionismo. Um diz a natureza tem que ser intocável ou intocada, e o outro diz não, nós precisamos, os conservacionistas dizem não, a natureza elas têm que estar a serviço, né, da humanidade, da vida das pessoas, ela tem que dar dignidade às pessoas. Por isso, é preciso utilizar de forma responsável.
Muito bem, vamos então para o nosso encerramento. Muito bem, essa foi a nossa aula. Esperamos que vocês tenham gostado, né, da aula, da explanação, tirado algumas dúvidas. E aí eu peço para vocês nos seguir na nossa rede social, que é @centrodemídias_AM, e não deixe de nos marcar em hashtag Projeto Conquistar Seducam. E até mais.